Olá, pessoal! Hoje vamos começar a ver a apostila 3 de matemática do quarto bimestre. Nela vamos estudar a área do triângulo, do losango e do trapézio. Para começar, vamos aprender o que é a área. A área, gente, é o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Vamos imaginar o quadrado, certo? O que é a área? É toda aquela parte interna do quadrado, certo? As áreas podem ser calculadas de diversas formas utilizando conceitos e métodos diferentes. Nessa apostila, aprendemos formas práticas de obtermos as áreas do triângulo, do losango e do trapézio. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a área do triângulo. Existe uma fórmula, um modelo matemático, que nos fornece a área de um triângulo qualquer, sabendo apenas a medida da base e da altura desse triângulo. Assim como tudo na matemática, nada cai do céu. Existe uma demonstração simples que mostra como obtemos essa fórmula. Imagine um retângulo qualquer de base B e de altura H. Então, nós temos aí, um retângulo, onde tem a base e a altura. E vocês sabem que para achar a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura, certo? Encontramos a área desse retângulo multiplicando a base pela altura, como eu disse, Ou seja, a área é igual a base vezes a altura. Agora vamos traçar uma diagonal e veja que teremos dois triângulos. Então, fazendo uma diagonal dentro desse retângulo, traçando essa diagonal vai dar origem a dois triângulos. Como traçamos uma diagonal, dividimos o retângulo em duas metades iguais. Como isso, criamos dois triângulos idênticos, ou seja, de mesma área. A área de cada triângulo será metade da área do retângulo, ou seja, se a área do retângulo é A igual a base vezes a altura, a área de cada triângulo será a área dividido por 2. Com isso, temos a fórmula. Isso aí está relembrando, A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Como, gente, nós pegamos um retângulo, A fórmula do retângulo é base vezes altura. E quando a gente divide esse retângulo no meio, ele dá origem a dois triângulos. Então, foi feito o quê? Eu peguei a fórmula do retângulo e dividi por 2. Então, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Pessoal, na hora de fazer esses exercícios de triângulo, para achar a área do triângulo, muita gente erra porque esquece de dividir por 2. E esquecendo isso, erra a questão inteira. Então, tem que ficar bem atento para isso. Como exemplo, vamos medir a área do triângulo abaixo, levando em consideração que todas as medidas estão em centímetros. Então, nós temos um triângulo aí, onde a base é 7,4 e a altura é igual a 4 centímetros, certo? Qual é a fórmula que eu vou usar? Base vezes altura dividido por 2. Agora é só substituir. No lugar de B eu coloco 7,4 e no lugar de H eu coloco 4, Dividido por 2. 7,4 vezes 4 dá igual a 29,6. Dividido por 2, a área desse triângulo vai ser igual a 14,8 centímetros ao quadrado, certo? Então, é bem simples. Eu vou analisar, o enunciado e vou identificar qual é a figura plana aí que eu vou estudar, que eu vou achar a área. Achando a figura geométrica plana, eu vou ver qual é a fórmula que eu vou utilizar. Nesse caso foi triângulo. E para achar a área, eu preciso do valor da base e da altura. Esses valores vão estar no enunciado. É só você procurar, porque se eu quero saber a área, o valor da base e da altura tem que estar no enunciado. Achando esses valores, vou substituir na fórmula, e vou achar, fazendo o cálculo corretamente, eu vou achar o valor final. Lembrando que, como eu estou trabalhando com área, a unidade final tem que ser ao quadrado. Então, nesse caso aí, foi centímetros ao quadrado, mas poderia ter sido metros ao quadrado. Isso aí vai variar de acordo com o enunciado.
Nessa questão, o enunciado está dizendo, né, que as medidas estão em centímetros. Por isso que o resultado foi centímetros ao quadrado. Perfeito? Agora vamos falar um pouquinho sobre a altura de um triângulo. A primeira observação que devemos fazer é o motivo da altura que começa com a letra A ser representada pela letra H na matemática, né? Toda vez que vocês ouvirem falar em altura da matemática, né, essa altura vai ser representada pela letra H. E isso deve pela origem, né, da palavra grega, né, hactro, e também pela tradução de altura em inglês, que é height. A altura de um triângulo é o segmento que liga um ponto do seu segmento oposto, base oposta, formando com ele um ângulo de 90 graus. Dizemos que a altura do triângulo é sempre perpendicular à sua base, ou seja, a base vai ser sempre na horizontal, certo? E essa altura vai ser sempre na vertical. Então essas linhas, quando elas se encontram, elas formam o quê? Um ângulo de 90 graus. Mas isso vai ficar mais claro lá para frente quando vocês começarem a ver exemplos. Aqui, ó. Devemos tomar um certo cuidado para encontrar a altura de um triângulo. Dependendo do seu tipo, muitas vezes essa altura não é visível facilmente. Se o triângulo for acutângulo, onde todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus, teremos uma altura dentro do triângulo, independente se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Então, olha só, esse desenho aí é um exemplo de um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos são agudos, são menores que 90 graus. Então, basta eu traçar uma linha, né, do ponto mais alto desse triângulo até a sua base, né? Assim eu vou achar quem? A altura, certo? Se o triângulo for obtusângulo, onde um dos seus ângulos internos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus, teremos uma altura fora do triângulo, dependendo de qual lado escolhermos como base. Veja, vamos considerar o triângulo ABC. Se eu considerar o segmento BC como a base, gente, o que vai acontecer? Aqui, ó, como escolhermos como base o segmento BC, tivemos que prolongar esse segmento para a esquerda e traçar a altura com origem ao ponto A, perpendicular a esse prolongamento, com o segmento BC, né? Então, olha só, para eu conseguir traçar essa altura, eu tive que pegar o ponto B e prolongar para a esquerda, até o momento que eu possa prolongar essa reta na vertical, né, para conseguir achar a altura até o ponto A, certo? Isso quando eu escolho a base, né, a reta AC. Se por acaso escolhermos AC como base, a altura ficará dentro do triângulo ABC. Então, ó, se AC for a minha base, eu posso achar essa altura dentro do triângulo. Eu vou traçar uma linha do B, né, até a base, onde essa linha vai ser perpendicular à base, vai formar um ângulo de 90 graus, né? Eu vou ter aí, ó, a base e a altura. Por isso, vale ressaltar que a base de um triângulo não é somente a que estiver apoiada no chão. Pode escolher qualquer lado como base. Então, não tem nenhuma regra falando que a base vai ser sempre aquela que está apoiada no chão, tá? A base pode ser qualquer lado. E dependendo do lado que você escolher, né, essa altura pode ficar dentro do triângulo ou fora. Se o triângulo for retângulo, ou seja, um dos seus ângulos for 90 graus, a altura será igual a um dos seus catetos, desde que a base seja o outro cateto. Ou seja, né, nós temos um triângulo retângulo, onde está o ponto B, né, mede 90 graus, achei a base, escolhi a base, né, e a altura foi um dos catetos, né? Ou seja, o segmento AB vai ser a nossa altura.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área de um losango. Vamos ver agora como calcular a medida da área de um losango, conhecendo as medidas dos comprimentos de suas diagonais. Considere o losango representado abaixo. Então, como a gente vai trabalhar com o losango agora, é muito importante você ter a medida das diagonais. E os losangos têm duas diagonais. Tem a diagonal maior e a diagonal menor. Nessa figura, o segmento EG é a diagonal maior do losango EFGH e o segmento FH é a diagonal menor. É possível mostrar que as diagonais de um losango o divide em 4 triângulos retângulos de mesmo formato e medidas iguais. Então, a partir do momento que eu pego esse losango e divido ele com as duas diagonais, né? Tanto a diagonal maior quanto a menor, o que acontece? Eu divido ele em 4 triângulos retângulos. 4 triângulos onde um lado mede 90 graus. Se juntarmos a esse losango mais 4 triângulos retângulos iguais a esses de maneira apropriadas, podemos compor um retângulo, cujo comprimento da base tem a mesma medida do comprimento da diagonal maior, indicado por D maiúsculo, né? E o comprimento da altura a mesma medida do comprimento da diagonal menor, indicada por D minúsculo na figura ao lado. Então, olha só, gente, o que ele está dizendo aqui? Ele pegou o losango e adicionou a cada ponta desse losango um triângulo. Vocês estão vendo de azul? Aí, um triângulo retângulo também. Feito isso, o que aconteceu? Esse losango se transformou em um retângulo, certo? Onde a diagonal maior, que é esse D maiúsculo, né, que representa a diagonal maior, iria representar o comprimento. E o diagonal menor, que é o D minúsculo, representa a altura desse retângulo. Por que é importante mostrar isso para vocês, gente? Para vocês chegarem à fórmula do losango. Mas vamos continuar aqui. A medida da área do losango é igual à metade da medida da área do retângulo, cuja base mede D maiúsculo e a altura D minúsculo. Então aí, ó, como eu estava dizendo para vocês, né? A medida da área do losango é igual à metade da medida da área do retângulo, ou seja, é a área do retângulo, né? É a metade da área do retângulo. Como foi a fórmula do triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. Mas nesse caso aí, em vez de ser base e altura, a gente vai trabalhar com diagonal maior e diagonal menor. Vocês vão ver. A medida da área de um losango é igual à metade do produto da medida do comprimento da diagonal maior pela medida do comprimento da diagonal menor. Ou seja, a área do losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, certo? Como eu falei para vocês da outra vez, analiso o enunciado, chego à forma geométrica que está falando, né? Cheguei nessa fórmula geométrica, nessa forma geométrica, né? Eu vou procurar qual fórmula que eu vou utilizar para achar essa área. Se for um losango, essa forma geométrica aí que está falando enunciado, se for em forma de um losango, qual é a fórmula da área que eu vou usar? A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Utilizando essa fórmula, eu vou achar a área do losango. Então, aqui, ó, vamos ver isso com um exemplo. Vamos determinar a medida da área do losango a seguir, considerando que as medidas de comprimento estão em centímetro, né? Então, a unidade final vai ser centímetro ao quadrado. Então, diagonal maior é 3,5 e diagonal menor é 1,4 centímetros, certo? A fórmula que eu vou usar nessa questão: D maior menos D menor dividido por 2. Achei a fórmula, eu vou substituir. D maior eu vou colocar 3,5. D menor 1,4 dividido por 2, que é igual a 3,5 vezes 1,4 deu 4,9. Dividido por 2 vai ser igual a 2,45 centímetros ao
quadrado. Como eu estou falando de área, vai ser centímetros ao quadrado. Então, pessoal, a área desse losango aí, ó, mede 2,45 centímetros ao quadrado. Considere, agora a gente, ó, falamos já do triângulo, né? Já falamos do losango, agora a gente vai falar do trapézio. Considere o trapézio ao lado. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases. Então, no trapézio, nós trabalhamos com duas bases, a maior e a base menor, tá? E elas são sempre paralelas uma à outra. Na figura, o segmento AD é a base maior e o segmento BC é a base menor do trapézio. Já analisando aí também, gente, nós também vamos trabalhar com a altura, né? A altura desse trapézio, mas a gente vai falar sobre isso agora nesse próximo slide. A altura do trapézio é um segmento que está contido na reta que passa por um ponto de uma das bases e é perpendicular à reta que contém a outra base. Ou seja, para você achar essa altura, você vai traçar uma linha que sai de um ponto de uma base, tá? E vai até a outra base de forma perpendicular à outra base, né? Então, ó, esse segmento tem como extremidades um ponto de uma base e um ponto da reta que contém a outra base. Na figura anterior, que está aí representada para vocês, que eu coloquei aqui nesse slide, o segmento CE é uma altura do trapézio. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, quando eu falo de altura do trapézio, eu vou pegar uma ponta, né? Uma ponta da base, né? No caso da base menor, nesse caso eu peguei um ponto e tracei até achar uma linha perpendicular, né, à outra base. Certo? A medida da área do trapézio é igual à metade do produto da medida da altura pela soma das medidas da base. Gente, o que eu acabei de falar aí? Que a área do trapézio é igual, ó, o produto é a multiplicação entre a altura e a soma das bases, ou seja, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Mais uma vez falando, todas essas fórmulas aí que eu divide por 2, se esquecer de fazer essa divisão, a questão estará errada, eu não posso esquecer. Então, vamos fazer um exemplo aí para ver se a gente aprendeu. Vamos determinar a medida da área do trapézio a seguir. Considere que as medidas do comprimento estão em centímetros. Então, nós temos aí 3 valores. Um representando a base maior, que é 5,6 centímetros, a base menor, que é 2,4 centímetros, e a altura, que é 2,5 centímetros. Depois eu vou achar a fórmula, né? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, né? Entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Feito isso, é só substituir esses valores, né? 5,6 que representa a base maior, mais 2,4 que representa a base menor, vezes a altura, né? 2,5 dividido por 2. Pessoal, não esquece de colocar a base maior mais a base menor entre parênteses. É muito importante. Por quê? Esse parênteses representa pra gente que eu tenho que resolver primeiro quem? Ele, para depois fazer a multiplicação. Se eu não fizer assim, vai dar novamente, a conta vai dar errada. Tá bom? Então, primeiro eu tenho que resolver quem está entre parênteses. Então, 5,6 mais 2,4 é igual a 8. 8 vezes 2,5 dividido por 2, né? 8 vezes 2,5 dá igual a 20. 20 dividido por 2 dá igual a 10 centímetros ao quadrado. Então, a área desse trapézio é igual a 10 centímetros ao quadrado. Não posso esquecer de botar na unidade, né, final, o quadrado, representando a área. Pessoal, acabei de explicar a apostila, tá? Se tiver alguma dúvida, é só ir lá no WhatsApp tirar comigo, tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E quem não tiver dúvida, pode começar a fazer os exercícios, tá bom? Até a próxima apostila.